preâmbulo histórico, fazendo agora o seu fechamento, a gente chega ao Império Romano, ok? É o domínio durante o qual foi produzido todo o Novo Testamento. Então, todo o Novo Testamento está dentro desse período histórico da dominação romana sobre o mundo, ok? É, o slide que eu coloquei aí, com os apontamentos, ainda em preâmbulo histórico 1.1, você tem então esses 4 tópicos que vão apontar para nós o seguinte: o próximo movimento histórico em cumprimento à revelação dada por Deus ao profeta Daniel. Isso pode ser visto aí no profeta Daniel, aquela sucessão de reinos apontada a partir da significação dos materiais da estátua de Nabucodonosor, estátua a qual ele havia visto em sonhos, ok? Que é um paralelo com a visão de animais que Daniel tem, aquela visão na qual ele vê os animais emergirem e as diferentes representações para esses diferentes impérios que surgirão, e o último sendo o Império Romano, ok? Então temos aí o cumprimento dessa visão que foi dada por Deus a Daniel, essa revelação, com o surgimento histórico do Império Romano e todo o seu domínio sobre essas regiões. Foi caracterizado por Daniel como um animal terrível, que deve ser identificado com o Império Romano. É um texto que está aqui na página 11 de Baker, nos diz o seguinte: os romanos permaneceram governantes supremos da Palestina durante os tempos do Novo Testamento. A família de Herodes o Grande, juntamente com os procuradores romanos nomeados, governava sob a autoridade de Roma. O Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus. Herodes o Grande era rei, mas seu governo aproximava-se do fim. Os últimos anos de seu reinado foram cheios de conspiração e contra-conspiração, enquanto os membros de sua família disputavam o poder, ok? Então temos aí esse apontamento de Baker com relação a esse período. O Império Romano destacou-se por diversos motivos, tanto positivos quanto negativos, porém destacam-se suas contribuições mais relevantes. Por sua extensão continental, o Império Romano abarcou países de 3 continentes: África, então, norte da África, dominada pelo Império Romano. Já vamos passar pelos mapas que vão te apontar isso aí, tá? Ásia e Europa, principalmente Europa, com cerca de 46 países migrando da política de governo centralizada no Senado, passando para um governo autocrata, ou seja, um governo autoritário e centralizado, né? Um governo autoritário e centralizado. Então você tem, conforme já foi apontado pela própria apostila, uma sucessão de períodos históricos dentro do próprio Império Romano. Lá no começo era um reino apenas, um reino ali em torno da cidade de Roma, disputando disputando influência com outros pequenos reinos da região ali da península da Itália, até que eles conseguem se estabelecer, vencendo os lombardos, né, um dos povos que disputavam com eles ali, e posteriormente se tornam uma administração republicana, vamos colocar assim. Então é fundada a chamada República Romana. Você tem então todo um trâmite político, né? Uma interação, um jogo de poder com o monarca, os senadores, tá? Os patrícios que também influenciavam nas tomadas de decisão. Então você tem toda essa complexidade aí da República Romana, tá? E com o passar do tempo isso avança para o Império. E aí cita 27 antes de Cristo, quando Otávio consagrado imperador, tá? Então ele unifica todas as decisões agora, não será mais discutido com o Senado. O Senado continua existindo, mas a sua influência é muito diminuída, e o imperador agora tomará suas decisões de forma autocrática, tá? Então ele centralizará todo o poder. Isso facilita em mais a agilidade das tomadas de decisão, mas por outro lado coloca um alvo nas costas do imperador, tanto que se você ler a história romana, você vai ver diversos imperadores que são assassinados, diversos. Ele cria até uma guarda pessoal para tentar se proteger contra essas tentativas constantes de assassinato, de tomada de poder,
Só que muitas das vezes a sua própria guarda pessoal é de onde vem a maior ameaça, chamada guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana é a guarda pessoal do imperador. Então, devido a essa centralização do poder, tornava mais fácil uma transição. Você mata o imperador, toma o poder. Então, geralmente, algum general respeitado por muitas tropas, com muito poderio bélico, conseguem, por meio, né, desse ato de violência, eliminar o imperador e se colocar no lugar, tá certo? E aí você tem todo esse jogo político que vai levar Roma à destruição, que vai levar Roma ao fracasso. Mas isso ainda demora. Roma consegue existir durante muitos séculos, tá? Então, recuando aí em 700 a.C., quando começa ali dentro da Península Itálica ainda, até 476 depois de Cristo, quando enfim já estão muito enfraquecidos, os impérios, os reinos bárbaros ao redor estão agindo agressivamente em relação ao império, eles não conseguem mais estabelecer uma defesa forte e eles são por fim invadidos e saqueados e são destruídos, caindo então com Rômulo Augusto a Roma do Ocidente, tá? Seguindo aqui, você tem outro ponto que destaca o seguinte: este durante um tempo funcionou como triunvirato, 37 a.C., Pompeu, Crácio, Júlio César, passando depois ao Império com a consagração de Otávio, operando nesse formato de 27 a.C. até 476, quando cai perante os bárbaros na época do imperador Rômulo Augusto, aquilo que eu acabei de mencionar. O Império Romano unificou todos os reinos sob a Pax Romana, da Europa à Ásia e norte da África, absorvendo a cultura grega e criando estradas ligando todas as terras, o que proporcionou um benefício às missões. Já vou ler aqui o D, tá certo? A, B, C, o D, ponto, quarto ponto, né? O D. E a gente faz um comentário e aproveita aqui os mapas também. Veja só. Sob esse período, a Judéia ficou sob o domínio romano por meio da presença de cônsules e da administração dos Herodes, que governavam sob a concessão do Império Romano até que vieram as revoltas de 70 de 139. Tá? Então, diante daquilo que ele acaba de nos comunicar, você tem um outro aspecto importante desses movimentos históricos que, sem dúvida alguma, foram conduzidas pela mão do Todo-Poderoso, no sentido de permitir a ascensão de determinados reinos e a queda de outros, tá? Então, a Babilônia, que foi um meio de punição e de reeducação de Judá, então eles de fato foram reeducados por Deus durante esse processo. A idolatria foi arrancada do meio deles. Posteriormente, Deus permite a queda de Babilônia e a ascensão da Medo-Pérsia com a libertação dos judeus e o retorno ao seu território. Depois, Deus permite que a Macedônia agora tome o poder, derrubando a Medo-Pérsia e propagando a universalização do idioma grego, que será posteriormente aproveitado com a pregação, a propagação do evangelho a toda criatura, utilizando-se dessa ferramenta de comunicação que é a universalização do idioma grego, o grego koiné, no qual o Novo Testamento será escrito e as pregações sendo feitas nesse idioma podem ser propagadas a territórios dos mais longínquos, dos mais distantes. E o próximo passo é a queda do Império Romano e a queda do Império Macedônico e a ascensão do Império Romano 63 a.C., que unifica todos os povos, porque como eu já havia dito no áudio passado, Alexandre morre cedo, não deixa sucessor, seu império é dividido em 4 generais, dentre eles 2 são os que estabelecem maior influência sobre a região da Palestina, que estão constantemente em conflito. Dentre eles, os Seleucidas são os mais agressivos em relação aos judeus. E esses conflitos criam diversas guerras e dividem os territórios, tornando inviável o trânsito entre eles. Isso será resolvido com a ascensão do Império Romano e a chamada Pax Romana, ou seja, Roma ou você tenta resistir a ela
e perdendo, você será totalmente destruído, esmagado, como foi Cartago, ok? Algumas nações até conseguiram resistir aos romanos. Você tem os germanos ao norte, que não conseguiram ser colonizados totalmente pelos romanos. Os persas também resistiram aos romanos, mas a maior parte das nações não conseguiam resistir à máquina de guerra romana, ok? Então era oferecida a Pax Romana. Se você se submetesse a Roma, você pagasse os tributos e você aceitasse a dominação romana sobre o seu território, a presença de um cônsul, o estabelecimento das leis romanas acima da sua, você então participaria da Pax Romana. Você estaria dentro da administração romana. Roma te protegeria de qualquer tipo de ataque de outro povo e pacificaria todos esses territórios, todos sob a sua dominação. Então você tem com isso uma pacificação dos povos que viviam em conflito, viviam em guerra, em disputa, abertura das fronteiras, ok? E viabilização do trânsito entre esses territórios longínquos distantes, por causa de todo o trabalho que Roma teve no estabelecimento de linhas de comunicação, de estrada. Essas estradas que tinham como objetivo facilitar o trânsito dos exércitos, das máquinas de combate, dos produtos comercializados, dos produtos que eram enviados como tributação ao Império Romano. Então tudo isso criado para favorecer a máquina romana diretamente, mas indiretamente criaram também para o cristianismo um meio eficaz, um meio rápido de comunicação entre as terras, porque você tinha uma língua universalizada, que era o grego koiné, e você tinha a unificação dos povos sob uma mesma administração, a romana, e você tinha também pavimentação desses caminhos para facilitação desse trânsito entre essas terras distantes que eram as estradas romanas. E assim Deus criou todos os meios para que o evangelho fosse propagado a toda criatura, ok? Através desses processos históricos. E aí eu passo aqui para esses mapas somente para você ter uma ideia, né, de como isso foi relevante, de como isso foi importante, tá? Então no ano 70 houve a primeira revolta, que foi anunciada por Cristo. Depois 139, a gente vai falar melhor sobre isso quando chegar nesse período. A primeira imagem que você tem aí é anunciando, né, sobre a ascensão do Império Romano. Em 63, o Império Romano substitui o grego na hegemonia do poder e se apodera também da Judéia, que na época havia conseguido uma breve autonomia. Então, como a gente viu, né, mediante aquelas guerras, começando com as guerrilhas, depois conseguindo alguma vitória, eles estabelecem uma autonomia daquele pequeno território em relação à dominação dos Seleucidas, tá? E aí isso vai terminar com a ascensão do Império Romano em 63 a.C. Então, eles chegando ao poder, eles unificam todos aqueles povos e aquelas regiões. O próximo é um mapa onde você tem a delimitação da extensão do Império Romano na época, nos tempos de Cristo. Então você tem aqui a situação em que eles ainda não haviam dominado a Grã-Bretanha, então estava ainda fora dos seus domínios. Eles vão descendo, contornando esse território que está demarcado por um rio, tá certo? Não sei se é o Danúbio, mas é um rio que contorna esse território ao norte aí, onde você tem a dominação dos germanos, que está fora ainda da sua influência, mas toda a Gália já é dominada por eles, toda a Península Ibérica, chamada por eles de Espanha, tá? Território aí da Península Italiana, a Grécia sob seu domínio, e aí você tem a partir de Cartago, que foi vencida por eles. A batalha com Cartago foi tão terrível para eles que depois de vencido eles destroem todas as edificações de Cartago e jogam sal em cima do território para que não cresça nada ali. Então, um exemplo aí, né, de a fúria romana. Então todo o território aí norte da África, né, desde Cartago estendendo-se aí pela Líbia, pelo Egito, aprofundando-se aí ao longo do Nilo, o território aí território que posteriormente será chamado de Palestina, mas que é o território de Canaã ou de Judá, tá certo? Que estão aí sob seu domínio. A chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, ok? E o que eles chamam de Galácia, aí, que hoje é Armênia, Geórgia,
tá certo? Esses territórios aí do Cáucaso, tá? Então, todos esses territórios aí sob dominação romana. Isso se estenderá ainda mais, passando para outros períodos históricos, como você vê no próximo mapa. No próximo mapa você tem aí uma sucessão de períodos e de extensão territorial romana ao longo desses períodos. 753 a.C. é a fundação de Roma, tá? Então a data aproximada aí, né, para a fundação de Roma. Então esse período se estende até 509 a.C. com uma monarquia. E você vê que Roma está limitada a esse pequeno território em rosa, indicado em rosa aí, que está na Península Italiana, tá? Então está aí o território romano dessa época, uma pequena monarquia lutando para sobreviver em meio a outros povos que disputavam com ele dentro da península ainda, inclusive os lombardos, que disputaram bastante com ele dentro do próprio território. Anteriormente a eles haviam os etruscos, tá? Então isso se estende até 509. A república será então fundada, haverá então essas administrações que compartilham parte do poder. O Senado tem grande influência, estabelece aí, por exemplo, o triunvirato durante muito tempo, e eles conseguirão já uma extensão territorial bastante expressiva, né? Eles conseguem aí se estender pela Gália, Península Ibérica, a Grécia, a Ásia, né, que hoje é a Turquia, o Egito, a Líbia, certo? Cartago, Palestina. Então eles conseguem uma grande extensão territorial. O próximo passo será a unificação, que aí 27 a.C., Otávio, consagrado imperador, então estabelece seu governo autocrata, certo? Então tudo estará centralizado na figura do imperador agora. E você vê que há uma terceira expansão com essa unificação. Então, certamente a questão de decisões mais rápidas, sem precisar estar convencendo nem discutindo com políticos. Então, com isso ele consegue um desdobramento territorial. Domina a Grã-Bretanha, adentra mais a territórios germanos, ok? Avança até o Eufrates, até a Mesopotâmia, né? Até o Tigres e o Eufrates. Só não consegue dominar, se eu não me engano, os partas, mas domina grande extensão territorial do que era antes a Babilônia, a Síria, tá? O Cáucaso, só não adentrando mesmo ao território dos partas, né? O que hoje os iranianos, tá certo? Que hoje são os iranianos. Então você tem aí essa expansão, essa terceira expansão com o Império, chamado o Império Romano, que vai prosseguir até 476 com o último imperador, que foi o fraco Rômulo Augusto, que cai aí para os bárbaros. O próximo mapa é o mapa que nos mostra essa intrincada linha de comunicação romana, as estradas romanas, como eles eram peritos na construção dessas estradas. Veja que toda essa malha, né, que cobre essa extensão vasta, né, essa vasta extensão territorial. As vias romanas atingiam os 10.000 quilômetros de extensão, unindo todo o império unindo todo o império à cidade de Roma, tá? Aí aquele antigo ditado, né, que uns dizem: quem tem boca vai a Roma, no sentido de vaiar, mas outros na verdade acreditam que quem tem boca vai a Roma, tá? No sentido de que se você, em qualquer lugar em que você estivesse dessa extensão territorial, se você tivesse acesso a uma dessas estradas, você perguntaria como chega em Roma, e alguém te indicaria: olha, pega esse caminho e vá até Roma. Então acredito que esse é o ditado, tá? Quem tem boca vai a Roma, chega até Roma, ok? O outro mapa é somente para ilustrar a tecnologia de construção dessas estradas, como elas eram tão bem pavimentadas. E aí o prefeito, né, poderia dar uma observada aqui, né, para melhorar a situação das ruas de hoje. Você vê toda essa tecnologia de pavimentação que produziu estradas que duram até hoje. Então em cima você tem essa ilustração. Então, ó, detritos de pedra cascalho, concreto grosso, concreto magro de pedra e cal, placas ajuntadas com argamassa e cal. Pronto, você tem aí a construção de uma estrada romana. E embaixo o exemplo: estradas que foram construídas naquela época histórica ainda, então já está 1000 anos já uma estrada dessa,
e permanecem aí, você consegue identificá-las facilmente, tá certo? Fotos aí de Éfeso da atualidade, de outros locais onde você vê ainda persistir o trabalho romano, tão bem feito que foi, permanece até hoje. Então, com isso a gente encerra esse preâmbulo histórico. Nós vamos passar agora para preâmbulo religioso. Preâmbulo religioso, tá? Será nosso próximo ponto aqui. Deixa eu só encontrar aqui a página. Preâmbulo religioso é página 14. Então a próxima aula já será relacionada a preâmbulo religioso, página 14 da nossa apostila. Estude, leia a apostila, ouça os áudios, observe as imagens, estude que segunda-feira estaremos